Olá novamente! Então, gente, vamos dar continuidade então ao nosso bloco de aula de hoje e vamos falar agora sobre vigilâncias sanitárias e cosméticos. Vamos falar sobre isso e hoje a gente vai falar o que a gente gosta, né, mulherada? Vamos falar de batom, de perfume, de creme e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos falar o que a vigilância sanitária tem a ver com essa estrutura e com essa parte toda que traz aí pra gente toda essa legislação, essa certificação de como é que isso funciona direitinho, ok? Vamos lá então, gente. No primeiro momento, qual é a importância dos cosméticos? Eu entrei a aula falando um pouquinho assim, dando uma leveza para nossa aula, trazendo, para que a mulherada goste e tal, mas obviamente os cosméticos eles não são de única e exclusiva utilização feminina. Eles têm uma importância maior do que talvez a gente normais, ditos normais da sociedade, a gente imprime para eles. O que acontece? Os produtos, a importância dos produtos para a evolução da saúde e do bem-estar são extremamente importantes. Eu estou na importância de novo, né, gente? Bom, primeiro, autoestima, sensação de limpeza e higiene, boa aparência, recompensa salarial aumenta entre 5% a 10% quando a utilização desse produto acontece e quando você começa a utilizar esse produto para você. Ele aumenta seu bem-estar, traz para você melhorias da qualidade de vida e com isso vai fazendo com que você melhore de uma maneira mais ampla dentro dos outros setores da sua vida. Ou seja, é um produto para a saúde sim, e ele traz para a gente toda essa melhoria de amplitude dentro dessa relação da gente com o ambiente, com o outro, fazendo com que a gente melhore consecutivamente nos outros ramos, ok? Bom, mais uma vez, como eu falei para vocês que eu ia cansar, eu vou cansar vocês com essas nossas 3 esferas do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária: federal, estadual e municipal. Muito parecido com os cosméticos, a gente aqui está tendo uma variação dos cosméticos, antigamente, dos cosméticos não, desculpe, dos medicamentos, é uma variação, porque começaram a ver que era diferente e começaram a dar uma afrouxada em determinados processos. Eles não são tão rígidos quanto os medicamentos, mas eles estão dentro da mesma classificação, e dentro da mesma classificação que eu digo assim, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, eles funcionam exatamente da mesma forma entre as esferas e as unidades dos níveis de governo, das responsabilidades compartilhadas. Ok? Entre isso, a gente fala muito da Anvisa nos cosméticos, ela tem uma agência, como se a gente falasse uma gerência, todas as esferas, todos os medicamentos, os alimentos, os importados, portos, aeroportos, os serviços, os insumos, eles têm dentro da vigilância sanitária uma gerência, e essa gerência tem uma gerência de cosméticos que ela trabalha com o assessoramento, a emissão de parecer técnico, assim como em todas as outras. Eu resolvi colocar essa informação aqui porque é válido dentro dos cosméticos, ok? Os cosméticos, eles estão dentro de uma definição que eu estou colocando para vocês agora, que é uma definição de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. São preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes, membranas, mucosas e cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-lo, perfumá-lo, alterar a sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. E aí a gente está falando dos cremes dentais, a gente está falando dos perfumes, aquilo tudo que tá lá no banheiro, que eu acharia bem legal vocês pegarem agora. Não vou fazer diferente dos cosméticos. A gente vai... Olha, hoje eu tô cismada com isso. Vou fazer diferente dos medicamentos e a gente vai trabalhar com isso durante a discussão, beleza? Tragam para mim ou um creme dental que vocês têm em casa, ou um perfume, e eu queria conversar com vocês sobre isso, ok? Vamos lá então, as preocupações que a gente tem com relação a esses produtos. Eu vou deixar várias bolinhas coloridas aqui, já que é cosmético, né? Vamos deixar ela um pouquinho mais bonitinha e perfumadinha, nem que seja na aparência. Vamos lá, eu tenho preocupações com a identidade, preocupações com a qualidade, obviamente,
com a finalidade, qual é a finalização daquilo, a eficácia, a estabilidade, a preservação, a segurança e bem no centrinho de todas essas bolinhas, uma bolinha rosa, que é o risco sanitário. Priscila, ela tem risco sanitário? Tem sim. Por isso a gente subclassifica eles em vários tipos de produto. E aí a gente vai falar, eu tenho produtos sujeitos a registro, eu tenho produtos que revalidam esses registros, que são as revalidações, eu tenho as notificações e eu tenho as alterações baseadas dentro de todo o meu complexo, a minha complexa gama de produtos de cosméticos. Ok. Quais são as seguranças e as responsabilidades que esses meus produtos têm? Eu tenho um fabricante, importador ou responsável pela colocação do produto no mercado. Ou seja, quando ele vai para a farmácia, eu tenho um responsável por ele, que observa, que analisa, que se ele está no sol, se ele não está no sol, se ele está sendo exposto a muito seco, muita umidade, o que está acontecendo com aquela embalagem. Eu tenho um responsável técnico, que é o responsável técnico da farmácia. Como eu já falei, fazendo propaganda do Lázaro aqui. Ele é o farmacêutico e aí ele vai trabalhar com isso, ele vai ser responsável por esse tipo de exposição. Vamos falar sobre as outras coisas? Por que eu tenho isso? Hoje eu vou conseguir fazer uma aula curta, hein, gente? Essa aula vai ser curta mesmo. Eu tenho as avaliações de risco dentro do meu processo. Lembrando sempre, eu tenho várias coisas sempre pra gente lembrar, mas lembrando sempre, a vigilância sanitária, ela está muito preocupada com o risco sanitário, que a gente falou na primeira e segunda aula, com bastante evidência, com bastante aprofundamento. O risco sanitário, eu tenho dentro da minha classificação aqui, eu coloquei isso para vocês, que também achei que cabia dentro de cosméticos. Eu tenho o dano que ele pode causar e eu tenho o risco que ele pode causar. E aí, esse meu quadrinho explica muito bem isso pra gente. Eu tenho o dano, que é o prejuízo à saúde em função das propriedades inerentes a uma substância tóxica, substância imunobiológica, ou substância que tem algum tipo de problema ali. Ou eu tenho um risco, que é a probabilidade disso acontecer, ou seja, esse dano dentro de uma camada de tempo, dentro de uma linha de tempo. E aí eu vou trabalhar com essas duas vertentes para poder analisar. Lembrem-se da aula de epidemiologia, é muito epidêmio isso, ok? É importante a gente ver que eu coloquei até aqui um OBS aqui no cantinho, no finalzinho, os ingredientes para cosméticos devem ser avaliados em termos de riscos e não de danos, ok? A avaliação do risco deve relacionar o dano com o nível de exposição. E aí a gente vai ver o que mais relevante é o dano que ele causa, ok? Vamos falar então do que depende o risco em cosméticos. Depende das condições de uso, da área de contato e dos tipos de reação que podem ser observadas. Então, eu vou pegar essas três vertentes e também vou analisar o meu cosmético em cima desse tipo de risco. Por exemplo, das condições de uso, ele é um uso interno, ele é um uso na mucosa, ele é um uso externo, ele é um uso na pele, ele pode ser, tem algum tipo de advertência, não pode usar em feridas e etc. Eu tenho área de contato, é uma pequena área de contato, é uma grande área de contato, que tipo de área de contato eu tenho para poder fazer o uso disso e os tipos de reação que podem ser observados. E aí lembra da aula que a gente acabou de ver agora, que é a aula de cosméticos, que as reações, que eu vou ter as reações adversas, e nesse caso aqui eu não tenho o quê? Efeitos colaterais, ok? Classificação dos produtos. Os produtos dos cosméticos, eles são classificados em 2 graus, grau 1 e grau 2. Coloco para vocês aqui o primeiro, que é o grau 1, com propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não seja inicialmente necessária e não requeram muitas informações detalhadas quanto ao seu modo de usar, suas instruções de uso, devido às características intrínsecas do produto. Isso está na RDC 211 de 2005 e é onde eu faço a classificação e dou alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, água de colônia, amolecedor de cutícula, aromatizante bucal, batom labial, condicionador, creme, loção, desodorante, enxaguatório, enfim, essa listinha aqui que vocês têm. E no grau 1, na classificação de produto grau 1, na classificação de produto grau 2,
Eu vou ter aqui os que possuem indicações mais específicas. E aí eu trabalho cujas características dessas indicações específicas exigem comprovação de segurança ou eficácia, bem como informações e cuidados e modos de restrição de uso, modos e restrições de uso, ok? E aí eu tenho mais uma outra tabelinha do grupo 2 aí, do grau 2. Quem são? Antitranspirantes, batom labial, bronzeador, clareador de cabelos e pelos, bronzeador, colônia infantil, toda a parte de creme dental, dentifrícios anti-cárie, desodorante de uso íntimo, maquiador, maquiagem, lenços umedecidos, repelentes, insetos, shampoo, colorante. E aí eu trabalho com uma gama maior. Essa gama maior vai ter maior especificidade, eu vou precisar trabalhar com ele dentro de um processo mais rigoroso, que não somente é coisa mais livre, eu vou ter que começar a trabalhar com ele realmente dentro de um processo onde eu vou começar a fazer aquilo que a gente falou, eu vou começar a notificar ele, eu vou trabalhar dentro de um processo de notificação. Essas notificações, elas vão começar a ficar mais exigentes e aí eu vou trabalhar dentro disso com a numeração que a gente falou naquela tabelinha. E hoje a gente ainda vai falar de mais numeração ainda, ok? As harmonizações internacionais. Ou seja, o Brasil ele tem uma grande capacidade de comercialização dos produtos, até mesmo por conta da cultura e da beleza do nosso povo, graças a Deus, não é mesmo? A gente tem aí uma cultura muito grande dos melhores cosméticos, das melhores utilizações, tipo de pele, cabelo, maquiagem. A gente tem uma cultura muito grande e isso faz com que a gente tenha um mercado consumidor lá fora bem grande com relação aos nossos produtos e um mercado consumidor aqui interno também gigantesco com relação aos produtos internacionais. Então, para isso, a gente não poderia ter tipo de legislações muito diferentes, a gente tem uma harmonização legislativa internacional, que é o Brasil se integra com o Mercosul, ao Fórum de Harmonização, Regulamentação de Produtos. Vocês podem dar uma olhadinha no desodorante de vocês para saber lá se ele não tem duas línguas, por exemplo, espanhol, falando indústria argentina, e aí a gente começa a ver sobre isso também. A promoção a promoção, a proteção da saúde do consumidor, a maneira com que ela garante a qualidade sanitária dos produtos de acordo com as referências internacionais. Isso é bem importante, que abre mercado. E lembra que a gente já tinha falado na aula anterior sobre a importância econômica que a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos traz para o nosso país, não é mesmo? O maior mercado consumidor do mundo é o Japão, em cosméticos. O primeiro os Estados Unidos, como eu mostrei aqui para vocês. O segundo é o Japão e o terceiro somos nós, com empresas bastante quentes no mercado e com um crescimento ainda maior, haja vista a cultura realmente da beleza e etc, etc. Ok? A legislação sanitária, a gente tem uma legislação sanitária bastante intensa dentro disso, mas como eu sempre falo para vocês, legislação sanitária é uma coisa que de fácil acesso, onde eu também vou deixar o link para vocês aqui embaixo, para vocês poderem ver como é que funciona, como é que não funciona e como é que a gente vai ver isso no nosso dia a dia. Nossas principais legislações sanitárias que a gente já falou das outras vezes, 6360 de 1976, que vai dar algumas sobre as classificações, o que é, o que não é, dispõe de fato da parte onde a gente vai falar o que, vai classificar cada um deles. O que é medicamento, o que é um cosmético, o que é um produto de higiene, o que é um saneante, tarará, tarará. O Decreto 79094 de 1977, que também regulamenta o sistema de vigilância sanitária com relação a isso, onde é que estão as responsabilidades, onde é que está isso tudo. A legislação, a lei 6437 de 77, que também vai configurar as infrações, as sanções, e aí eu vou ter as penalizações. E o Decreto-Lei 2848 de 1940, que são os códigos penais, ou seja, antigo, né, gente? As legislações sanitárias, elas entram dentro de uma especificidade maior, dentro dos descartáveis. Eu tenho as legislações afins e as notificações, é onde eu vou na área de registro. Essa parte toda eu mostrei para vocês na outra aula também, eu vou botar para vocês aqui os quadrinhos, só para vocês poderem ver como é que isso funciona, a tela do computador, para vocês poderem pesquisar, ok?
Dentro dos descartáveis, os cosméticos, eles se inserem dentro dos descartáveis e eles estão aqui bem detalhadinhos, bem descritos aqui. Escovas dentais, absorventes higiênicos, fraldas para bebê, fraldas para adulto, e também a parte de absorvente de leite materno. Isso também são os descartáveis e eles entram dentro desse conjuntinho. As legislações sanitárias de descartáveis, elas são relativamente novas, porque elas estão sendo remodeladas, estão em consulta pública, inclusive, para elas poderem ficar remodeladas e trazerem novidades e entrarem dentro do processo de atualização, ok? Vamos falar, a legislação sanitária sobre notificação e registro, ela é de 2012, eu tenho ela ali em 2012, vai dar um regulamento que aprova tanto o Mercosul quanto a parte interna, então exatamente deixa todo mundo dentro do mesmo patamar. As legislações todas relacionadas à parte de registro, elas são realmente de 2012, ok? Os produtos notificados de cosméticos, eles possuem em sua inscrição esse 343 de 2005 e na embalagem, para falar que eles são notificados. E aí vai a nossa dica e eu queria que vocês vissem isso na casa de vocês. Pega um produto qualquer para mim e vê se tem essa inscrição aí. Que produto qualquer é esse, Priscila? Condicionador, shampoo, perfume, qualquer desses produtos para a gente ver se tem essa inscrição. 343/5 na embalagem. Deverzinho de casa, hein, gente? Além disso, eu tenho os produtos registrados. Esses produtos registrados, eles devem obrigatoriamente colocar na embalagem externa aquele número 2. Lembra da nossa tabelinha? Vou trazer a tabelinha de novo para cá, para a gente poder falar sobre ela mais uma vez. Sempre terá 9 dígitos, entre 9 e 13 dígitos, dependendo do estado ao qual ele pertence. E aí eu vou ter um número que é um número que está assim, um MS na frente, a gente já falou disso em outros momentos, e ou um registro Anvisa, que significa a mesma coisa, porque nós somos parceiraços, Ministério da Saúde e a Anvisa, ok? Além disso tudo, a gente ainda tem toda a parte que a gente vai trabalhar com a consulta, se aquele produto está ou não viável, ou seja, se ele está cadastrado, notificado, registrado na Anvisa. E aí eu vou botar de novo a página que a gente já viu na aula anterior, para vocês poderem dar essa olhadinha, o que está acontecendo, como é, como é que não é, como é que funciona, ok? Bom, gente, mais uma vez aqui a gente vai trabalhar com essa parte de, é a mesma coisa, eu vou relembrar que foi a aula anterior, então eu tô sendo bem objetiva até mesmo por conta disso. Notificação, denúncia, é extremamente importante para a gente poder montar o nosso caráter de risco. Então, vale muito a pena a gente ficar atento com isso também, ok? Bom, gente, para a gente finalizar a nossa história aqui, vamos falar sobre essas técnicas de qualidade. Como é que eu sei se isso está ou não levando para análise no INCQS ou nos LACENS, dependendo da área, dependendo da região que eu me encontro. Eu vou trabalhar dentro dessas técnicas de acondicionamento de remessas de diferentes tipos e classes de amostra para análise fiscal. Essa daqui é para seguir as recomendações dos laboratórios oficiais para cada produto e eu vou trabalhar dentro disso com as tabelas, que é uma tabelinha que eu vou colocar aqui para vocês, que é a tabela de quantidade de amostras de cosmético. Um exemplo que eu vou pegar para vocês aí é o do shampoo. Eu tenho para produtos físicos, né? Ou seja, testes físicos, eu tenho 2 unidades. Teste químico, para fazer shampoo, eu não tenho uma unidade definida, eu tenho uma quantidade definida, eu não tenho isso, porque eu tenho líquido, eu tenho que ter pelo menos uma quantidade média de líquido, e que não ficam exatamente isso. Por exemplo, departamento de microbiologia, que é o DM, que está ali com o zinho do lado. Para eu fazer no departamento de microbiologia um teste com shampoo, eu preciso de 5 unidades desse shampoo, do mesmo lote, para eu poder fazer esse teste e poder sair fidedigno, ok? Gente, os termos de coleta e de amostra, ela tem que ser extremamente detalhada, tem que ter muitos ali dentro daqueles detalhes, os motivos que levaram à coleta, que se foi uma denúncia, se foi um risco, se foi um dano, o que aconteceu, quantas vezes aconteceu, para poder reduzir os prazos analíticos e aí produzir sim uma orientação mais relevante e o ensaio também ser mais relevante. Além disso tudo, eu coloquei para vocês aqui um fluxograma, que são as ações decorrentes dos resultados laboratoriais. Eu tenho a inspeção, quando eu faço uma coleta, né? Quando eu faço esse tipo de coleta através de uma denúncia ou para qualidade, enfim.
eu vou ter uma inspeção, logo depois da inspeção, a coleta que vocês estão vendo aí, coleta das amostras, leva para o laboratório, eu tenho um laudo analítico e através desse laudo analítico ou eu confirmo a autorização, ou eu faço uma ação corretiva, ou eu cometo uma interdição, dependendo do risco do dano, de quantas vezes isso também já foi feito. É bem importante a gente salientar que dentro da vigilância sanitária não é a primeira vez que a gente faz se o risco não for extremamente grave, e sim a gente dá a oportunidade da melhoria e da correção do que foi feito, ok? A educação para a vigilância sanitária, a orientação vale mais que fechar as portas de qualquer estabelecimento, isso é bem importante. Coloquei para vocês também aqui quando a gente faz parte de um programa, e aí eu coloco aqui a notificação do programa, coleta de amostras, laboratório, laudo analítico, inspeção, ação corretiva ou interdição, e a inspeção volta novamente, faz a inspeção novamente, e eu volto para a coleta das amostras, e isso é um programa de inspeção de qualidade, e isso vai ser contínuo, ok? Bom, gente, hoje eu consegui realmente, nesse vídeo eu consegui realmente sintetizar tudo, a gente ainda vai falar bastante sobre isso dentro da nossa discussão e eu espero que tenha ficado claro algumas coisas. Eu falo um pouquinho rápido, às vezes eu dou uma aceleradinha, mas ainda bem que tá gravado que vocês dão uma olhadinha nisso também, não é mesmo? Gente, até daqui a pouco, espero vocês na discussão. Uma beijoca, tchau, tchau!